E aí, tudo bom com vocês? Vamos resolver mais um exercício de ótica. Esse aqui é da Unifesp 2016. Ele fala o seguinte, ó. Na entrada de uma loja de conveniência de um posto de combustível, há um espelho convexo utilizado para monitorar a região externa da loja, como representado na figura. A distância focal desse espelho tem módulo igual a 0,6 metros. Olha a malandragem, está dando módulo igual a 0,6 metros. E na figura pode-se ver a imagem de dois veículos que estão estacionados paralelamente em frente à loja, aproximadamente a 3 metros de distância do vértice do espelho. Considerando que esse espelho obedece às condições de nitidez de Gauss, calcule, primeiro, a distância em metros da imagem dos veículos ao espelho e depois a relação entre o comprimento do diâmetro da imagem do pneu de um dos carros, indicada por D na figura, e o comprimento real do diâmetro desse pneu. Vamos lá. Se o espelho obedece às condições de nitidez de Gauss, quer dizer que a gente pode aplicar para ele as equações de Gauss e do aumento linear, não é? Vamos lembrar como são essas equações. É sempre bom, sempre importante a gente escrever as equações que vai usar no exercício. Então, equação de Gauss. O inverso da distância focal, 1 sobre f, é igual a 1 sobre p mais 1 sobre p'. P é a distância do objeto até o espelho, p', distância da imagem até o espelho. Equação do aumento linear é o tamanho da imagem sobre o tamanho do objeto, que eu também posso escrever como menos p' sobre p, ou f sobre f menos p, onde f é a distância focal. Reparem que ele deu para a gente a distância focal de módulo 0,6. Acontece que esse espelho é um espelho convexo, e para os espelhos convexos a distância focal é sempre negativa. Então eu vou colocar aqui os meus dados que f, a distância focal, é igual a menos 0,6 metros. Pelo desenho, pode ver aqui o desenho, a distância do objeto, que é o pneu ou carro, até o espelho é igual a 3 metros. Então a gente vai chamar isso de P, né? P é igual a 3 metros. O que ele perguntou para a gente no item A mesmo? A distância em metros da imagem dos veículos ao espelho. Tá, se ele quer saber a distância da imagem até o espelho, ele quer saber o P'. Como a gente tem o F e tem o P, vamos utilizar a equação de Gauss. Então vai ficar 1 sobre distância focal menos 0,6 igual a 1 sobre 3 mais 1 sobre P'. Aí eu vou passar esse 1/3 para a esquerda, subtraindo, né? Vai ficar menos 1 sobre 0,6 menos 1/3 igual a 1 sobre P'. Galera, o MMC de 0,6 e 3 é 3, né? Então eu posso multiplicar por 5, ó, o numerador e o denominador dessa fração e ficar com o seguinte. Vamos lá, vai ficar menos 5 sobre 3 menos 1 sobre 3 igual a 1 sobre P'. Então, menos 6 sobre 3 é igual a 1 sobre P'. E aí a gente pode concluir que P', a distância da imagem até o espelho, é igual a menos 3 sobre 6 ou menos 0,5 metros, menos meio. Aí você vai falar, Araújo, por que deu negativo esse P'? Porque a imagem é virtual. O que faz todo sentido, né? Já que o espelho é convexo, espelhos convexos sempre conjugam imagens virtuais. Legal! Então temos aqui a resposta do item A. P' igual a 0,5 metros. Então as imagens estão a meio metro do espelho. E no B, a relação entre o comprimento do diâmetro da imagem do pneu de um dos carros, indicada na figura por D, né? Cadê o D? Vamos lá. Então, tá aqui, ó, no
desenho, certo? Indicado por D, na figura, e o comprimento real do diâmetro. O que é isso que ele quer? O D, que é o tamanho do pneu na imagem, é o Izinho, que a gente chama de I, tamanho da imagem. E o diâmetro real do pneu é o O, tamanho do objeto. Então, quando ele pergunta a relação entre o comprimento do diâmetro da imagem do pneu e o diâmetro real, ele está querendo saber o aumento linear, I sobre O. Como que a gente calcula isso? Vamos lá. Aqui, ó, B. I sobre O é igual. Aqui, galera, eu poderia usar o menos P' sobre P. Então, posso usar o menos P' sobre P. Porque eu conheço P', conheço P, mas eu não vou usar. Isso é uma tática, é uma dica importante. Por que eu não vou usar essa equação? Deixa eu apagar ela aqui. Deu uma travadinha. Eu vou usar essa equação aqui, ó, F sobre F menos P. E aí você vai falar, Araújo, por que você vai usar essa equação se ela é um pouquinho mais complicada, um pouco maior do que a outra? É porque o P', ele foi calculado por nós. Foi a gente que calculou, foi você que calculou durante o exercício. E se ele estiver errado? Se a gente tiver errado por algum motivo o item A, a gente acaba errando o item B também. Se a gente usar F sobre F menos P, só vão ser usados aí os dados fornecidos pelo exercício. E esses não devem estar errados, né? Então não corre o risco de você carregar o erro do item anterior. Vamos lá? Tamanho da imagem dividido pelo tamanho do objeto vai ser igual a distância focal menos 0,6 dividido por menos 0,6 menos 3. Então, isso é igual a menos 0,6 dividido por menos 3,6. O tamanho da imagem dividido pelo tamanho do objeto é igual a 1/6. Legal. Feito. O fato dessa relação ter dado um valor positivo indica pra gente o quê? Que essa imagem é uma imagem direita. O que faz todo sentido, né? Porque espelhos convexos sempre conjugam imagens virtuais, direitas e menores. É isso. Galera, valeu, até o próximo então, hein?